Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira e hoje nós teremos as nossas aulas de História e Geografia. Dando prosseguimento ao capítulo 1, que a gente vai continuar a entender a nossa história, as nossas migrações, a rota de tráfego, vocês na página 10, o que vocês vão fazer? Vocês vão interpretar esse mapa, colocando aí, vocês estão vendo a rota, né, dos escravos no século 16 e 19, e logo abaixo vocês vão escrever o nome dos locais, analisando o mapa, onde acontecem alguns pontos importantes, né? Então, vocês vão responder a A, a B, a C e a D. Logo abaixo, vocês vão começar a ler um texto chamado O Brasil do Açúcar. Vocês vão entender por conta... porque o Brasil recebe esse nome, né? Logo no começo aí dessa popularização europeia aqui no Brasil, especialmente portuguesa. Na página 11, vocês continuam a entender, só que agora ele coloca pra gente, a apostila coloca pra gente, além das nossas frases de entendimento, vocês vão ver uma imagem mostrando o engenho colonial tão famoso em relação à cana-de-açúcar. Então vocês vão ver essa imagem, vocês vão ver a estrutura desse engenho colonial organizado aí, e vocês vão ler logo abaixo um outro texto que fala ser criança em outros tempos. Então, o que era criança aí nessa época? Como funcionava, né, a imagem que o adulto tinha da criança e que a criança passava a ter de si mesma nesse período. E aí na página 12, dando continuidade ao texto, vocês vão ver a questão do colégio, a questão da educação que eles vão ter, a questão das crianças que não tinham acesso à escolarização, porque a escolarização não era para todos. Os filhos dos escravos não tinham acesso à escola. Quem tinha acesso à escola nesse período? Então vocês vão entender. Logo abaixo tem uma imagem, né, do Colégio dos Jesuítas, aí, uma tinta óleo muito antiga, mostrando aí a ida das crianças à escola. E vocês estão percebendo que não é uma criança qualquer que está frequentando a escola. Se a gente for falar um pouco da educação brasileira desde esse período, vocês vão perceber as mudanças, vocês vão perceber que tivemos mudanças dentro desse processo do que é ser criança e a própria criança na escola. Na página 12 ainda, vocês vão responder aí as questões A, B e C do texto que tem lá. Por quê? Porque na página 13, vocês vão, em cima de tudo que nós interpretamos agora, desse período de colonização, vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3, partindo de todo o entendimento que vocês tiveram da nossa história, do nosso Brasil. A gente já falou bastante isso em aula presencial, hoje ela veio a coroar esse cenário aí que o Brasil viveu nesse período. Tá? De história por hoje é só. Peço que vocês façam com bastante atenção. Envie as fotos para mim lá no Classroom, bem direitinho, para que eu possa conferir e dar o retorno. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no particular. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de Geografia, também terminando aí a primeira unidade de estudo do segundo bimestre, dando sequência, né? Nós temos bastante coisa a trabalhar aqui e a entender. Na página 9, a gente começa por responder a questão da página 8, né? Para reescrever as alternativas falsas do exercício 4 da página 8. E logo em seguida, vocês vão pegar o material de apoio que está lá nos anexos, né? E vai fazer a página 9, que são as formas de relevo. Então, vocês vão preencher aí, né? A ilustração representa as maneiras simplificadas aí do nome dos relevos. Então, vocês vão colocar mediante o que vocês aprenderam aqui, tá bom? Só que os relevos, eles não são eternos do mesmo jeito, né? Então, assim, a natureza, ela passa por mudanças, né? Por questão do tempo, questão da ação do homem. Então, vocês vão ler logo a seguida um texto falando sobre as transformações do relevo. Então, vocês vão entender um pouquinho sobre a erosão eólica,
a erosão fluvial e a erosão marinha. Preste atenção que vocês têm as fotos, que dá um grande apoio de entendimento para vocês. Na página 10, a gente termina com o último, que é a erosão pluvial, né, causada pelas águas da chuva. Então, vocês vão ler, vocês vão continuar lendo um pouquinho o que essas modificações fazem com o nosso ambiente, faz com a própria segurança dos seres humanos, dos animais, né? Prestem bastante atenção nessa parte desse texto, é um texto bastante interessante, que vocês escutam bastante até em jornais e muitas vezes não entendem os motivos. Então, leiam com bastante atenção para que a gente possa, na próxima página, fazer as atividades. Na página 11, então, nós faremos as atividades 1, 2 e 3. A 1, vocês vão observar a fotografia e, em cima disso, do que vocês aprenderam das erosões, vocês vão anotar. E depois, no B, vocês vão escrever. Essa erosão, ela poderia ser evitada? Vocês acham que sim ou que não? Como? Escrevam. O 2, vocês vão analisar as imagens e relacionar ao processo erosivo pelo qual passou. Anotem aqui. E na 3, foi o que nós já acabamos de conversar no slide anterior, como os seres humanos transformam o relevo. Vocês viram lá na página anterior a situação. E o 4, vocês vão utilizar o material de apoio da página 11, que está lá nos anexos, né? Logo após a página 9. E vocês vão completar. Olhem lá o anexo. O anexo está atrás da página 9. Vocês vão completar lá erosões e transformações no relevo, tá? Vocês vão escolher depois no exercício 2 uma imagem e vai fazer um texto explicando sobre o processo erosivo. Prestem bastante atenção. Se concentrem em tudo que nós entendemos de relevo desde o dia que nós começamos essa aula, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Caprichem, caprichem que vale a pena. Um beijo.